pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre e hoje eu estou com vocês para a gente passar por mais uma lição bíblica dessa série de lições que nós estamos com ela esse trimestre, Um Só Povo. E na lição anterior foi falado sobre a unidade da igreja e como essa unidade ela precisa de prática para ela acontecer. Mas fique tranquilo que apesar dos assuntos terem conexão, não, se você não teve a oportunidade de ver o conteúdo anterior, não vai ter prejuízo nenhum. Vamos em frente, tá? A lição de hoje, a gente fala sobre cresçamos em tudo. Esse é o título da lição. Então, depois da gente pensar sobre a unidade da igreja e que essa unidade ela depende de prática, depende de ação, de movimento, a gente vai falar sobre o crescimento. E o próprio título já deixa aqui, né, a dica, né, sobre cresçamos em tudo. Então, sem perder muito tempo, vamos lá. Palavra na cabeça. Um só povo. Todo esse conteúdo que a gente vai passar, se você quiser, ele está disponível no site da Igreja Adventista da Promessa, portaliap.org, está aqui, está o texto na descrição, você fica à vontade. Tem lá podcasts, tem os slides, você pode acessar o conteúdo, estudar, ler, revisar, fica à vontade, é muito bom, é muito útil. O objetivo da nossa lição: refletir sobre as ferramentas do processo e das evidências do crescimento em unidade no corpo de Cristo, a fim de estimular o cultivo do altruísmo e manter a constância. Então aqui a gente vai compreender quais são os motivos, né, e a importância de você ter, né, o uso correto de algumas ferramentas, de como essas ferramentas bem utilizadas, elas podem promover um crescimento na sua vida individualmente e logo, né, o crescimento de tudo que está ao seu redor. E aí nós estamos falando especificamente do ambiente igreja, né, e como isso pode ser evidenciado, né, como é que você captura e identifica que isso está ocorrendo, tá bem? O texto que foi utilizado como base desse estudo. Aqui, vou ler com vocês somente um versículo, tá? Que ele está em Efésios 4,16. É ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem bem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E, assim, cada parte funciona bem. E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Apesar da gente ficar aqui como texto base somente um versículo, eu recomendo para você depois, né, na sequência, se você puder, ler pelo menos Efésios 4, do 7 ao 16, que aí sim você vai ter uma noção melhor de todo o contexto do texto que serviu de base para essa lição. A gente vai até passar por ele aqui, tá? Mas é bom que você leia depois e deguste com tranquilidade aí na sua casa, onde você puder. Tá bom? Vamos aqui para uma breve introdução. A questão aqui da nossa introdução, só para colocar todo mundo na mesma página, a vida cristã, cada um tem uma ideia, um conceito sobre vida cristã, principalmente quando você chega, né, recém-convertido ou frequentador assim eventual, um visitante na igreja, cada um tem uma ideia. Mas a vida cristã, ela não deve ser estática, pelo contrário, a vida cristã, ela é uma vida dinâmica e muito dinâmica. Quando você se achega a uma igreja e começa a conviver no ambiente de igreja, você está inserido, isso não é a primeira vez que vai ser dito, mas
você está inserido num organismo vivo. Então você começa a fazer parte de um todo, de algo maior. Mas apesar de você fazer parte de um contexto, de um todo, de algo maior, você é muito importante dentro da igreja. Individualmente, cada um de nós é muito importante. Até porque para Deus cada um tem o seu valor específico. Deus olha e cuida para cada um de nós de forma individual, acredite nisso. Então você dentro, né, desse contexto, desse organismo vivo, a gente está sempre buscando um amadurecimento, que através do conhecimento da palavra de Deus e da prática, né, da palavra de Deus, você vai obtendo um amadurecimento, um desenvolvimento e um crescimento. E aí aqui, para a gente avançar no tema, como é que a gente vai viver isso? Vamos tentar aí achar o caminho das pedras agora? Vamos lá. Avaliando o tema, que é, você lembra do tema? Um só povo. Para vivermos como um só povo, o que a palavra de Deus fornece para nós? Fornece ferramentas. Porque para tudo que você vai fazer, seja na sua casa, no seu trabalho, no seu local de estudo, você precisa de ferramentas, de subsídios. Posso que para várias coisas que você vai executar, por exemplo, hoje em dia, você pega e dá um Google, né? Você vai aí no buscador das respostas rápidas e tenta achar uma resposta, uma solução, ou pelo menos uma dica para algo que você precisa resolver, o que você precisa fazer. Então, pensando na vida cristã, em viver em um só corpo, a palavra de Deus ela nos dá as ferramentas. E cada um de nós, dentro desse corpo, a gente tem características muito específicas, né? Não somos iguais. Não somos iguais. E Deus sabe disso. E por isso, né, conhecendo todas as coisas, sendo onisciente, Deus concede a nós, pela sua graça, dons, os dons espirituais. E os dons espirituais são essas ferramentas. E os dons espirituais não são dados a nós por merecimento, tá? É pela graça. Deus, lógico, vê todo o nosso esforço quando a gente o busca e tenta obter um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele, mas é pela graça que esses dons espirituais são concedidos. E eles são concedidos para que nós possamos, lógico, glorificar a Deus, entendeu? Para que, se você ainda não descobriu pelo que você vive, vamos lá, vamos a uma revelação aqui. Você vive para a glória de Deus, meu querido, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Então, os dons espirituais são para a glória de Deus, esses dons que são concedidos, e também são para nós edificarmos e servirmos uns aos outros. Não tem sentido se não for utilizado dessa maneira. Os dons espirituais, eles são utilizados para a glória de Deus e para servirmos uns aos outros. E além disso, você também, além dos dons espirituais, que é dádiva e graça de Deus, você também possui as suas habilidades naturais. Então tem pessoas que têm maior vocação para mecânica, outros para arte, outros para música. E essas habilidades que são natas de você, algumas que você vai desenvolvendo ao longo da vida, elas também podem e devem ser utilizadas para a glória de Deus e para servir uns aos outros, tá? Apesar de serem coisas distintas, elas devem ser utilizadas da mesma forma, tá? Faça o bem, glorifique a Deus e sirva um ao outro em amor, tá bom? E além disso, como é que a gente usa, né, esses dons e essas habilidades? É importante que a gente use esses dons e essas habilidades com sabedoria, tá? Porque os dons espirituais, eles são uma graça de Deus e eles são uma concessão. A partir do momento que você se achega a Deus e demonstra a Ele, né, o seu amor, a sua vontade de se relacionar com Ele, Ele pode conceder dessa graça. E ao mesmo e o inverso é verdadeiro. Se você não faz
bom uso, não demonstra uma vontade de viver a vontade dele de forma verdadeira, sincera, servindo ao outro, ele também pode retirar de você esse dom, essa habilidade que ele te deu, para que você deveria usar com sabedoria, em amor ao próximo e para a glória de Deus. Ele pode retirar, porque isso não é para ser usado de qualquer maneira. Então, quando você tem acesso a essas ferramentas e, tópico 2 aqui, vai viver o processo, saiba que essas habilidades dentro do processo da sua vida cristã não é para vanglória, tá? Não é para exaltação própria, nem para benefício próprio, nem para lucro próprio, tá? Você tem que usar isso para a coletividade, tá bem? Olha, repara bem na vida de Cristo. Ele sempre agiu pensando no bem do próximo, entendeu? No objetivo maior da obra de Deus e pensando naqueles que estavam à sua volta. E por que isso? Para a gente obter aperfeiçoamento. Esse processo que a gente vive, ele precisa ter essa característica de aperfeiçoamento. Então, para você ter uma noção, uma base bíblica daquilo que eu estou falando, ou anota agora e consulta depois, mas não deixe de verificar em Efésios 4:12, que está escrito assim na palavra de Deus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, não tem muito para onde correr, não adianta eu querer dar outra interpretação para você aqui, que esses dons, eles vão servir para você ficar cada vez melhor. Você precisa viver isso, dia a dia, a gente precisa conseguir, lógico, as coisas não acontecem, né, de forma linear, né, reta. Tem, às vezes vai aos trancos e barrancos, tem tropeço, tem dificuldade, tem desafios enormes, mas a gente precisa sempre buscar o aperfeiçoamento para atuar no ministério, na obra de Deus e para vivermos uns com os outros, ok? E dessa forma, nesse aperfeiçoamento, aos poucos é gradativo. Você, eu, né, nós vamos nos tornando aptos. A gente vai criando aptidão para desenvolver diversas atividades. Ah, qual atividade? Não sei. Isso depende muito do que você se propõe a fazer, do dom com o qual Deus vai te agraciar, das suas habilidades natas, né? Aquilo que você naturalmente desenvolveu, como eu já citei, mecânica, arte, música, etc. Isso é muito particular. Mas o corpo de Cristo, ele tem diversas partes, diversos membros, entendeu? E você pode, e precisa, e deve se encaixar em alguma dessas partes. E não tem ninguém melhor ou pior. Não tem uma atividade que deve receber mais palmas do que outra. Somos todos iguais perante Deus, entendeu? Temos o mesmo valor. Até porque, de alguma forma, por alguém, por intermédio de alguém que falou sobre Deus conosco, nós somos alcançados. Então, antes de nós nos tornarmos crentes, seja porque já somos de berço cristão, ou porque nos convertemos ao longo da nossa vida, a obra de Deus não começou em nós e não vai parar em nós. Ela segue adiante, entendeu? E a gente precisa auxiliar, dar a nossa contribuição para que, da mesma forma como nós somos alcançados pela palavra de Deus, outros também sejam. E aí a gente fala um pouco sobre as evidências. Dentro desse contexto todo, como é que eu consigo verificar, chegar a essa conclusão que realmente estamos utilizando as ferramentas da maneira correta, né? Sabemos quais são as ferramentas, estamos utilizando elas da maneira correta, e isso está claro que nós estamos progredindo, evoluindo. Como? Como é que eu consigo capturar essas evidências? Então eu vou listar aqui rapidamente para você
palavra na cabeça, papel e caneta na mão, ou abre seu bloco de nota aí para você não perder isso e poder usar isso posteriormente. Evidência 1. Maturidade espiritual. Do que eu estou falando? Eu estou falando do que está escrito em Efésios 4:13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, hein? Coisa linda. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É? Parece muita coisa, né? Mas não é, é possível, está escrito aqui na palavra de Deus. A Bíblia não ia propor algo que está além das suas capacidades e das suas habilidades. É perfeitamente possível isso acontecer. Então, primeira evidência, maturidade espiritual. Essa descrição aqui, ela dá uma sensação de pessoa forte, né? Bem formada, né? Nada mais, nada menos do que semelhante a Cristo, né? À medida da estatura completa de Cristo. Primeira evidência. Segunda evidência, estabilidade espiritual. O que quer dizer estabilidade espiritual? Efésios 4:14. Tá assim, anotou aí? Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o ventre de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Para você não incorrer nessa dificuldade, nesse erro de ficar instável emocionalmente, parecendo um bebê, criancinha, quando você já deveria ter evoluído, quando nós já deveríamos ter evoluído, o que a gente precisa fazer? É estudar a Bíblia. Você precisa consultar a fonte. É importante você ouvir bons pregadores, é importante você ler bons livros, mas você precisa consultar a fonte, você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia e trazer para si uma compreensão. Se você precisar de ajuda em alguns momentos para compreender diversos textos, normal, tranquilo, mas você precisa se concentrar, focar naquilo que está escrito na Bíblia, ok? É na Bíblia, conteúdo bíblico. E aí, com esse conteúdo rico, né, direto da fonte, procure viver suas próprias experiências. Cada pessoa, né, existem pessoas que têm experiências lindas, que contam assim relatos, testemunhos maravilhosos. E é bom, isso edifica a nossa vida. Mas é necessário que você desenvolva suas próprias experiências no seu dia a dia, na sua vida familiar, na sua vida na escola, no trabalho, no bairro em que você vive. Desenvolva suas experiências, crie estabilidade emocional. Terceira evidência, verdade amorosa. O que é verdade amorosa? Efésios 4:15. Bora na palavra aqui, palavra na cabeça. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, essas ferramentas que a gente citou e esse progresso que a gente vai buscar, que a gente tem buscado já, ele tem que ser algo bom para todo mundo. A verdade é uma verdade amorosa. A gente não pode, de forma alguma, pegar esses conhecimentos, esses dons espirituais, ou até mesmo as nossas habilidades naturais, e usar para o mal ao outro, entendeu? Visando o mal do nosso próximo, envergonhando, entristecendo, magoando, ferindo. A palavra ela precisa ser pregada, a verdade ela tem que ser dita, mas não é só navalha no cajado. Vai com calma, entendeu? Peça discernimento a Deus para que você use os dons espirituais e as suas habilidades também naturais de forma sábia, entendeu? Para que o resultado final seja a bênção na vida das pessoas e que Deus seja glorificado sempre. Amém? Quarta e última evidência. Anota aí, Efésios 4:16. Bora para a palavra. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas,
segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha que beleza. É bonito, né? É filosófico até, mas é muito prático também. É filosófico, mas é muito prático. É cooperação mútua. Cada um não está puxando a corda para um lado. Cada um colabora com uma parcela, colabora com aquilo que sabe, com aquilo que pode, com o dom que foi agraciado, e dentro dessa colaboração mútua todos são importantes e todos caminham para o mesmo alvo, que é Cristo, entendeu? Que é viver semelhante a Cristo. Vamos avançar? Então, o que temos aqui? Respondendo ao tema. Respondendo sobre o tema, pelo tudo que a gente conversou até agora, a gente conseguiu responder 4 questões que o autor da lição propõe. Quais foram essas 4 questões que elas já estão respondidas e você vai ver agora? A primeira questão, ela pedia para a gente comentar sobre o que são os dons espirituais, que a gente já falou. Os dons espirituais são ferramentas e a importância deles, que a gente já discorreu aqui, da importância dos dons espirituais na vida do povo cristão. A segunda, porque devemos utilizar os dons para demonstrar, não devemos utilizar os dons para demonstrar superioridade. Já conversamos aqui, todos são iguais perante Deus, ninguém é mais importante que ninguém. Vivam em unidade, todo mundo se respeitando e colaborando um com o outro. É lógico que a liderança, muitas vezes, ela tem uma responsabilidade um pouco maior, mas essa responsabilidade um pouco maior não faz de ninguém superior ao outro, ok? Continuamos nos tratando com respeito, nos tratando com amor, entendeu? Para a pregação do Evangelho. Pediu a questão 3 pedia para a gente comentar sobre o processo do crescimento, né, que a gente falou bastante aqui. As coisas não acontecem do dia para a noite, não é no instalar de dedos, não é virar a chavinha. Viver como um só povo é um processo, é uma caminhada, ok? E a questão 4 ela pedia para a gente falar um pouco sobre as evidências e como elas são encontradas. Eu espero que você tenha anotado todos os versículos bíblicos que serviram de referência e estude posteriormente aí cada um deles, tá bem? Isso a gente respondeu aqui sobre as questões. Aplicação. Tudo isso que a gente comentou até agora já serve, tem bons parâmetros para você e eu no nosso dia a dia, aplicar de forma quase que imediata. Mas para não ficar sombra de dúvida nenhuma, pensando em tudo que a gente viu até agora, viver como um só povo, ter ferramentas, dons espirituais disponíveis para vivermos como um só povo, vivemos esse processo com sabedoria e identificarmos claramente as evidências de que estamos no caminho correto. Como aplicar isso? Como aplicar isso? É prática. Vamos lá. Para alcançar o crescimento e unidade, seja altruísta. Vou tirar da palavra mais complexa aqui, do altruísmo, e vamos colocar na outra ponta, que aí fica fácil, facílimo de você entender. Como é que eu vou viver tudo isso que a gente comentou até agora? Simples. Você não vai ser egoísta. É isso. Egoísmo fica mais fácil até, né, de identificar ou de reconhecer, porque quando você percebe se eu pedir para você, cita 5 exemplos aí de altruísmo que você viu ao longo da sua semana. Talvez você fique parado assim, meditando, caramba, onde é que eu vi isso, hein? Quem que agiu com altruísmo? Talvez você não se recorde. Mas se eu perguntar para você,
5 exemplos de egoísmo, talvez 5 seja pouco, né? Talvez você discorra sobre 10, 15, 20, porque nós, né, assim, o ser humano, né, eu digo, na essência dele, se ele age assim de bate-pronto, normalmente ele vai pensar nas suas necessidades próprias, né? Não vai olhar para aquilo que o outro precisa. Então o que a gente precisa fazer é o contrário do que a essência humana normalmente pede. Você precisa ser altruísta e pensar no próximo, viver dessa maneira, usar os dons espirituais e as habilidades naturais para o bem do próximo e não pensando somente em si mesmo. E uma segunda aplicação, para alcançar o crescimento em unidade, sejamos constantes. Essa questão da constância, ela é extremamente importante. Ela é extremamente importante porque a vida cristã, ser um só povo, viver esse processo, não é uma corrida rápida, não são os 100 metros rasos, não é de 0 a 10 segundos, mas também você não está parado, inerte. Você precisa ter uma constância. Cuidado com aquele ditado devagar e sempre, tá? Não é isso. O sempre é importante. Sempre na caminhada cristã, sempre tendo Cristo como alvo, utilizando os dons espirituais com sabedoria. Eu gosto de utilizar um exemplo que ele deixa tudo muito claro, assim, quando a gente pensa assim em você não ser constante na caminhada, na evolução e você ter perdas. Imagine que você tenha 10 reais, tá? Valor só como exemplo, tá? 10. Se você conseguir caminhar, evoluir 50%, você chegou a 15, ok? Evoluiu metade do que você tinha, 50%, foi de 10 para 15. Se você não conseguir ser constante, ir subindo e chegar a 15, e você acabar retrocedendo, e ao invés de subir 5, descer 5, você saiu de 10 e desceu para 5. Você perdeu 50%, mas você perdeu os mesmos 50%? Não. Quando você não é constante, você tem essas perdas, o esforço que você tem que fazer para retornar ao mesmo ponto que você estava é muito maior. Porque de 5 para 10, você tem que andar 100%. Entendeu? 5 é 2 vezes. 10 2 vezes 5. Então você tem que andar o dobro do percurso. Então cuidado quando você não é constante. Cuidado quando você não tem uma constância na sua caminhada com Deus. Porque toda perda que você tiver na caminhada vai exigir um esforço muito grande para você retornar ao ponto em que você estava. Seja no seu relacionamento com Deus, seja no seu relacionamento com o próximo. E agora eu quero aqui passar com vocês para finalizar desafio da semana. Sempre temos um desafio da semana depois de um estudo bíblico. Afinal, o estudo bíblico ele precisa ser utilizado para o nosso cotidiano. Esse desafio aqui, lógico que ele não vai servir para essa semana, tá? A gente usa isso como título, é um desafio para a nossa vida. Que seria o quê? A gente se colocar, né, nós, né, todos nós nos colocarmos à disposição para servir. E como é que a gente se coloca à disposição para servir? De acordo com aquilo que você tem de dom e de habilidade. Dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que está ao seu alcance e de acordo com as pessoas que estão ao seu alcance. Então se proponha a servir. Se você já faz isso, dá para aprimorar. E se você ainda não faz, mude, né, essa sua maneira de pensar e de agir e observe os resultados que isso vai gerar, tanto no seu crescimento emocional como espiritual e na melhora no seu relacionamento com Deus principalmente, tá bem? E se você conhece alguém, se isso foi útil, se todo esse conteúdo, se esse estudo foi útil, foi bom para você,
foi proveitoso, foi saudável, agregou algo, compartilhe, porque de repente você já conhecia algumas coisas que foram tratadas aqui, alguns temas, algumas passagens bíblicas, mas talvez para outra pessoa isso seja tudo muito novo. Então, como eu passei lá no início, no site da igreja esse conteúdo está disponível, estão disponíveis os slides, estão disponíveis os podcasts, os áudios das lições, para você poder baixar, ouvir e compartilhar. Ou até mesmo só falar com outra pessoa a respeito disso. É muito importante que você tenha essa atitude, esse desprendimento de compartilhar algo que chegou até você, que foi bom para a sua vida e que pode abençoar outras vidas. Tá bem? No próximo estudo, na lição 4, vai ser abordado o tema O Modelo do Deus Triuno. Eu espero que esse conteúdo tenha sido ótimo para você. Espero que você no próximo também esteja conosco, que você aproveite, utilize, aplique, divulgue, compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas, tá? Foi um prazer estar com vocês, conversar sobre a palavra de Deus, sobre a palavra na cabeça. Fiquem com Deus e até a próxima.